E as vossas... ok, é para aproximar o microfone. Sim, sim. Apóstolo, eu vou fazer mais duas questões. Zenadinho, nós vamos encerrar o programa, temos mais um convidado. Achas que ainda vale a pena? Que horas são? Que horas são? Faz favor. 20 e 30. Vou terminar em 30 minutos. Por que não deixa o próximo convidado para a semana? Atualizei, faz favor. Vamos terminar aqui com o nosso apóstolo. Apóstolo, lá na vossa igreja vocês fazem milagres? Olha, os milagres são feitos, mas não são publicados. Não, por exemplo, mas o que isso tem? Qual é a diferença desse milagre? É assim, a diferença então, qual é? A nossa publicidade, como você pode ver... Não, espera, apóstolo, sim, desculpa. Sim. Então, aqueles que publicam o milagre, o que significa? Estás a querer dizer o que é errado? Esse é o pão deles. Esse é o base que eles têm. Que está escrito em Mateus 24, 24, que os falsos profetas viriam com milagres e prodígios. Okay. Mas um verdadeiro profeta vem com uma mensagem, um evangelho. O evangelho é boas novas. Okay. É o que eu estou a trazer aqui. Okay. Não estou a trazer milagre, não estou a convidar as pessoas a virem ser curadas de alguma enfermidade, não. Estou a convidar as pessoas para serem salvas a partir de uma mensagem, como no tempo de Moisés, como no tempo de João Batista. A Bíblia diz que João Batista não fez nenhum milagre. Mas o que fez com que as pessoas que lhe seguiram fossem salvas? Okay. É a mensagem que ele trouxe. Portanto, vocês fazem milagre ou não fazem milagre? Nós fazemos milagre, sim. Fazem milagre. Mas o profeta, o apóstolo acabou de dizer que os honores e os outros que fazem milagre é tudo mentira. Não, é tudo obra de diabo. O que eu estou a dizer é que os falsos profetas, é o que a Bíblia diz. Os falsos profetas e falsos cristos virão somente com milagres e prodígios, é o que a Bíblia diz. Ok. Por exemplo, se você entrar aí na internet e procurar milagre do profeta Cacó Filipe, não vai encontrar. Ok. Nós não queremos que as pessoas acreditem no profeta por meio de milagre. Ok. Não. Você vê? Ok. Então vocês não fazem publicidade dos vossos milagres? Não. Vocês fazem os milagres, terminam na igreja e acabou. Então é errado publicar o milagre? Não é errado publicar o milagre. Então qual é o... Mas a base de um profeta, de um profeta não pode ser milagre. Profeta significa porta-voz da palavra de Deus, não porta-voz de milagre de Deus, não. Ok. Então, se alguém é profeta, deve trazer uma palavra com a qual as pessoas serão salvas na sua geração. Okay. Se alguém diz, eu sou profeta hoje, é que todos nós devemos seguir esta pessoa, devemos ouvir a ele. Uhum. Ele é quem é o legislador da palavra no seu tempo. Ok. Ok, eu volto já consigo. Vamos fazer aí um break. Um break rápido, atenção! Isso está muito forte. Não vamos fechar aqui nosso canal aí. Já que esses têm poderes, podemos fechar. Sabe, já acabou a luz de repente, mas eu comprei 1000 hoje de luz. Só que não sei, acabou 1000. Senhoras e senhores, Pedro Aleixo Apóstolo, ele que, portanto, diz que é o único apóstolo verdadeiro no país. Portanto, os outros apóstolos, na tua opinião, são falsos. Todo aquele que se diz apóstolo, evangelista, profeta de igreja, que não foi estabelecido pelo profeta Cacó Filipe, é um servo do diabo Satanás. É um servo do diabo Satanás. Vamos a um break. Eu volto com o nosso profeta, não sai daí. Eu volto para ler os vossos comentários. Manda questões. Vou ler só 20 questões aqui para o profeta. A partir de já, você tem 10 minutos para mandar a tua questão e eu vou anotar as questões rapidamente para o nosso apóstolo Pedro. Olha, eu não consigo perguntar tudo, mano. Eu fiz o máximo, hein? Atenção, eu fiz o máximo. Eu perguntei se eles cobram dízimo, eles cobram. Aliás, não cobram, vocês? É liberado. É liberado. Não há preço, não há 10, 20, não. Mas vocês não têm propósito. Mas vocês não fazem propósitos lá na vossa igreja? A pessoa é livre. Desculpa. É livre de pedir. Não temos feito propósito. A pessoa é livre de dar. Como eu dizia, o dízimo é liberal. Não é? Ok. Se você, por exemplo, quiser prosperar, você deve trazer não à igreja, não trazer dinheiro à igreja. Procura o irmão que está em necessidade e aí você vai lhe ajudar. Você vê? Se você quer prosperar, quer uma bênção, por exemplo, quer prosperar na vida, no emprego, tem algum propósito qualquer. As igrejas dizem que deve trazer o dinheiro aonde? Nas igrejas. Mas o profeta diz que você deve ir dar a um irmão qualquer que está em necessidade lá na igreja. Portanto, não levar o dinheiro para a igreja. Não. Levar para ajudar o próximo. Exatamente. Chama-se ajudar o próximo. É isso que está a querer dizer. Pois é, mais ou menos nesse sentido. Ajudar o próximo, o teu irmão da mensagem. Necessitado. Pois é. Aquele que está em necessidade. Portanto, está a querer dizer, então, eu não posso levar dinheiro para a igreja. Se eu tenho para dar, que ajuda alguém que precisa. Pretende prosperar. Sim. Vai dar aquele que ajuda. Não traga para o pastor, não traga para a igreja. Não.
Ok, então vocês não recebem dinheiro do povo assim? De que maneira? Dinheiro do povo, de que Dízimo. como? Bem, dízimo é uma... Há diferença entre... Profeta, falou de... Quem escreveu esse livro, na verdade? O profeta Cacó Filipe. Ele que escreveu pessoalmente. Sim, ele é quem escreveu Peço por para a pessoa no revelação. microfone. Exato. Ele é quem escreveu por revelação, né? Por revelação Todos os de quem? profetas receberam por inspiração, escreveram por inspiração divina. Portanto, E assim também foi o Deus falou com o profeta e ele escreveu esse livro. Pois é. Ok? É. Ok. Veja que o responsável da mensagem de Moisés, é o anjo que lhe apareceu na sarça ardente. Assim como o responsável da mensagem de Jeremias é o anjo que lhe apareceu lá em Jeremias 1. Ok. O responsável da mensagem de Paulo é o anjo que lhe apareceu a caminho de Damasco. Você vê? Exato. Hoje também o responsável desta mensagem aqui é o anjo que apareceu ao profeta Cacó Filipe aos 24 de abril de 1993. Por que eu devo acreditar em ti, no teu profeta? Se o apóstolo consegue chamar os outros de falsos profetas, o apóstolo, seguidor do profeta, o único profeta que foi indicado segundo o Senhor por Deus, diz que as igrejas são lojas, e lojas do diabo, lojas que têm missão de usurpar, como é que se diz isso? Usurpar o povo. Por que eu devo acreditar em si? Por que eu não me garanto que, se realmente isso é verdade, não fazes parte também desses profetas? Para começar, Deus nunca enviou uma igreja sobre a face da terra, não é? Ok. Deus Você não tem igreja? Nós não temos uma igreja denominada. Por exemplo, os discípulos de Jesus, em que igreja eles iam? Qual era a igreja dos discípulos de Jesus? Qual era a igreja de Jeremias? Não tinha pessoas que seguiram Jeremias? Não, vocês não têm igreja. Nós não temos igreja Tem o quê? denominada. Como é que vocês operam? Igreja somos nós mesmos, né? Ok. Para começar. Igreja somos nós mesmos. Assim como quando Jesus veio, andou nas terras de Israel, pregou a sua mensagem, existiram pessoas que acreditaram na sua mensagem e começaram a se reunir a ouvir a palavra de Jesus, mesmo na ausência de Jesus. Assim também hoje, todos aqueles que acreditam no profeta Cacó Filipe, eles se reúnem para aprender a mensagem do profeta Cacó Filipe, a fim de que possam ser salvos. Então vocês não têm uma igreja física? Nós não temos uma igreja assim denominada, não temos. Ok. Pois é. Então as vossas reuniões são feitas assim, de canto em canto? Mesmo no tempo de Paulo, até existiam algumas pessoas que cediam as suas casas para se reunirem. A Bíblia mostra isso. Não é? A Bíblia Por que diz que isso. nós não podemos acreditar que os tempos são outros, profeta? Não percebi? Por que nós... Os tempos que estamos a ver hoje, já dizia a Bíblia, que existirão. Apocalipse fala muita coisa. E eu percebo que muita gente não prega muito Apocalipse. Eu não sei porque é que vocês escondem muito o Apocalipse. Não nós. O profeta Cacó Filipe fala do Apocalipse, sim. Eu percebo que muitos escondem muito Apocalipse. Escondem Apocalipse por quê? O livro Apocalipse. Por que escondem Apocalipse? Em Amós 3, versículo 7, para começar, o livro de Apocalipse é um livro de segredos e mistérios. Você Eu vê? sinto isso, que vocês escondem muito Apocalipse. Eu Não leio muito nós, Apocalipse. não nós. Esses profetas que andam por aí. Esses falsos profetas. Sim. Então, em Amós 3, versículo 7, é dito que Deus não fará coisa alguma na terra sem revelar os seus segredos e mistérios aos seus servos, os profetas. Quem deve revelar o Apocalipse é somente um profeta mensageiro na ordem do profeta Cacó Filipe, Logo por esse é o exemplo. profeta. Pois é. Honório Kutane não pode revelar o Apocalipse. Por quê? Porque não é Deus quem fala nele. O autor do livro do Apocalipse é Deus, mas o autor do trabalho do Honório Kutane não é Deus. Quem? É o diabo Satanás. Oh! Por isso que o diabo Satanás não tem como revelar o Apocalipse. Nenhum profeta, pastor fala de Apocalipse hoje. Por quê? Vamos num ponto. Quando o filho de Nabucodonosor, Balsazar, profanou contra as coisas santas, não é? Uma mão escreveu no reboco. Ele foi procurar quem? Os sacerdotes naquela altura? Não, ele foi procurar Daniel, o profeta naquela geração. Ok. Daniel veio, a mesma mão que escreveu aí, revelou a Daniel o que aquilo significava. Você vê? O mesmo Deus que escreveu o Apocalipse
É quem revela ao profeta Cacó Filipe hoje o que aquilo quer dizer, se cumpre-se hoje ou quando aquilo se cumprirá. Você vê? Exato. É assim. Mas nenhum outro sacerdote poderia ir dizer aquilo que estava escrito lá no reboco, que aqui está a dizer que você vai morrer. Não. Assim como hoje também, nenhum profeta, pastor desses que andam por aí, pode revelar ao Apocalipse e dizer que isso está a se cumprir hoje. É uma falsidade. O que eles têm vem do diabo, que é a teologia. A teologia é uma ciência que estuda Deus. Você vê? Espera, a teologia Teo é do diabo? significa Deus, é do diabo sim. A teologia, teologia é do escolas diabo? pastorais, sim. Institutos teológicos, é tudo do diabo. Espera, o que é de Deus então? Olha, Porque parece que tudo que nós a palavra aprendemos... de Deus, Então, tudo que nós aprendemos durante esse período, parece que na tua opinião, do teu profeta, é de diabo. Então, o que é de Deus? o que é de Então, Deus nós- é a palavra revelada. Nós, Você vê? nós esse tempo todo, vivemos na base do diabo. Pois é, vocês foram enganados por tanto tempo. Quem nos enganou? As igrejas, os líderes religiosos, você vê? Vocês foram enganados por tanto tempo. Mas hoje vocês têm a escolha. Vocês são livres de acreditar no profeta Cacó Filipe, assim como de rejeitar, e seguir nessas igrejas e ir parar no inferno. Deus, no dia de julgamento, não perguntará: você, em que igreja você estava sobre a face da terra? Não. Ok. Ele perguntará: quem era teu profeta sobre a face da terra? Os que andaram com Moisés dirão: meu profeta era Moisés. Os que andaram com Elias, Jeremias, Isaías dirão: meu era Isaías. Eu estava no tempo de Jesus e acreditei em Jesus. Eu acreditei em Paulo. E quando chegar nessa geração, irá perguntar: quem era teu profeta na terra? E você dirá: eu estava numa igreja católica, fazia parte de um grupo coral, o melhor grupo da cidade. Deus dirá: eu nunca prometi enviar a igreja. Me mostra uma base bíblica onde eu disse que enviaria a igreja. Não tem. Mas sim, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. No passado trabalhou com profetas e hoje ainda continuará trabalhando com profetas. E Deus dirá que eu, em Mateus 23, versículo 34, prometi enviar profetas, não igrejas. Senhoras e senhores, este foi o nosso show de hoje. O que é que se passa, Black? Estamos? Eu não estou a ver, jovem. Esse foi o nosso show de hoje. Está tudo em ordem? Estamos ok? Então por que eu não tenho mais sinal aqui? Vocês jovens brincam mal, hein? Esse foi o nosso show de hoje. O nosso apóstolo convidado. Ok, está já? Deixa-me aqui. Pedro Ale... 1-5, onde Jeremias diz que maldito o homem que confia no homem. Ok. Não é? Quando Jeremias dizia isso, não estava a dizer que maldito era o homem que confiava no próprio Jeremias. Mas sim, se você em algum momento quiser ser salvo, você deve seguir o profeta que Deus enviou. Porque o profeta é a boca de Deus sobre a face da terra. O que o profeta diz, aquilo vem diretamente de Deus, não vem dele. Ok. Não é? E, no entanto, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para toda a humanidade, todos os moçambicanos, assim como toda a humanidade que nos escuta nesse momento, é que no dia de julgamento vocês responderão sozinhos. O teu pastor não estará do teu lado para te dizer que não, você andou bem ou andou mal. Cada um enfrentará o juízo pessoalmente. Então é a sua escolha que você deve fazer em crer ou não crer no profeta Cacó Filipe. Ok. Mas saiba que Deus é um só. E a sua boca na terra é um só. Hoje é o profeta Cacó Filipe. O profeta... E no dia de julgamento é com base na sua mensagem que você será salvo. E devem saber que nenhum homem pode se levantar, julgar, condenar todas essas igrejas, o sistema religioso, com uma autoridade que não seja de Deus. Só pode ser de Deus. Todos os profetas condenaram e julgaram em suas gerações com a autoridade que somente vinha de Deus. E ninguém deve, nenhum demônio, nenhuma pessoa, nenhuma igreja, nenhum pastor deve vos parar de modo que vocês não possam inquirir para saber de fato o que está a acontecer. Esta é a palavra que eu deixo para todo mundo. Black, posso terminar o programa? Já está. Pedi para dar as últimas considerações. O diabo parece que não está a gostar das tuas palavras. Só um minuto só. Estamos de volta já? Cortou um pouquinho, Rafa. Então me diz. Estamos? Ok. Será desculpas, man. A coisa que não tem nada, não tá fora do nosso controle. Não estou a ter o live aqui, Bruno. A minha produção. Ok, já estamos, né? Há coisas que um pouco fogem um pouco do meu controle.
E a internet, nós trabalhamos com a internet. E em algum momento essa internet vai oscilando. Mas nós temos a melhor internet, é importante dizer isso. Só que são coisas que acontecem assim. Profeta! Apóstolo. Apóstolo, desculpa. Pois é. Reafirma, confirma, põe os pés firmes na terra, que todos esses profetas são falsos. São do diabo, pois é. São profetas. Do diabo. Os milagres que a gente vê. É tudo falsidade. Tudo É encenação. comédia do diabo Satanás, sim. É comédia. Do diabo Satanás, de uma ponta a outra. Receba testículos. Tudo isso é comédia do diabo Satanás. Mas com O que diabo obje- pode te dar tudo Mas com que objetivo? para levar as almas para o inferno. Aqueles que não amam a verdade. Você vê? Ok. A verdade vem somente por um profeta mensageiro sobre a face da terra. Exato. É. O profeta pode viver na bonança ou não? Se o profeta pode viver na bonança ou não, eu não sei. Eu não sei como é que um profeta... É normal que isso aconteça, né? Na Bíblia nós conseguimos ver tantos profetas que em algum momento tinham... Sim, temos muitos Sim, profetas. sim, Temos sim. o David que esbanjava ouro, via Pois o é, quê? pois é, pois A pergunta, o profeta pode ver na abundância ou não? Pode andar do bom carro de luz, pode ver bem ou não? Esta é uma pergunta que eu vou me focar ao profeta Cacó Felipe. Cacó Felipe não anda num carro de luxo, Mas o não fato vive na dele não anda- bonança. Sim, mas Não, eu vou falar dele, porque Fala dele, somente ele pode dizer hoje se um profeta pode Não. viver na bonança ou não. Visto então- que ele ainda não falou a respeito disso, então eu prefiro falar dele O que mesmo. está querendo dizer é que todos os profetas têm que seguir o teu profeta. Para serem servos de Deus hoje, devem ser estabelecidos, reconhecerem o profeta Cacó Felipe como o único profeta enviado de Deus e irem para lá a fim de que possam ser estabelecidos. Portanto, logo os outros profetas que existem têm que ser servos do profeta. Pois é, Só assim que vão ser abençoados. pois é. Logo assim não Só assim Deus reconhecerá o trabalho que eles estão a fazer. Olha só, veja uma coisa. Você pode ter no seu quintal cheio de capim, não é? No entanto, você pretende limpar ali, procurar algumas pessoas para que possam se achar, para que a sua casa esteja limpa. Aí você sai para o mercado comprar pão. Quando você volta, encontra um monte de pessoas que já estão a limpar lá no interior. Você vai se assustar. Ok? Visto que você não mandou as pessoas fazerem aquilo. Ok? Tá vendo? É assim também como vai acontecer no dia de julgamento. Todos esses profetas que andam por ali, todo esse povo que é conduzido por esses homens, irão se surpreender no dia de julgamento, pois Deus nunca lhes mandou para virem abrir Qual é a igreja culpa- para fazer o que estão a Qual é fazer. a culpa desses homens que idolatram esses profetas se já há pouco tempo dizias que são, digamos, são manipulados pelos profetas? Qual é a culpa que esse povo tem? A Por que culpa- que esse povo vai ser julgado se tu acabas de dizer que são manipulados pelos falsos profetas? São manipulados porque são pessoas que não amam a verdade. A Bíblia diz para analisar os espíritos. Não é qualquer um que vem e te deixa cair, você diz que é de Deus. Veja que quando Paulo foi deixado cair lá a caminho de Damasco, ele logo que levantou, se colocou em ordem, a sua consciência veio no lugar, ele perguntou, quem és tu, Senhor? Ok? Essa é a pergunta que falhou hoje, que está a falhar para toda a humanidade. Ok. Quando o Honório te deixa cair, te faz manifestar um espírito, após você estar nos seus sentidos normais, você pergunta a ele, quem tu és, Senhor? Vejo que você é um homem poderoso, deixou-me cair sim, mas quem tu és? E ele responderá. Você vê? É isso que os judeus, assim como a Bíblia nos orienta a fazer. Você deve perguntar, quem tu és, Senhor? Vejo que você é poderoso sim, me fez cair, tudo mais, mas quem tu és? E se for verdadeiro Deus, Deus responderá. Você vê? Então, não...